Olá, queridos! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse momento, enquanto você recebe esse vídeo, enquanto você recebe essa palavra que eu quero partilhar com você nesse dia. Que a paz do Senhor invada todo o seu ser e que as respostas através da ação do Espírito Santo venham até a sua vida. Amém? Eu quero partilhar com você hoje uma palavra que falou demais ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar também ao seu coração. Amém? Eu quero te lembrar de algo. Eu quero te lembrar que Jesus continua sendo suficiente. Amém? Jesus continua sendo tudo aquilo que você precisa nesse dia. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, diz que Jesus passou exatamente por tudo que nós passamos. E por isso nós podemos nos achegar até Ele quando nós precisarmos de ajuda com confiança. Podemos chegar ao trono da graça dEle, porque nós alcançaremos socorro em tempo oportuno. Sabe de uma coisa? Jesus sabe, porque Ele sofreu todas as dores e as situações que nós possamos imaginar passar nessa vida. Jesus passou. Ele sentiu na pele. Ele sabe o quanto a solidão dói. Ele sabe o quanto a rejeição dói. Ele sabe o quanto a insegurança dói. Porque embora ele fosse 100% Deus, ele foi também 100% homem, nasceu de mulher, viveu nessa terra e sofreu todas as situações para que ele pudesse nos fazer vitoriosos em cada uma delas, amém? Então, queridos, lembre-se que Jesus ele passou por tudo e que ele espera que nós peçamos a ajuda dele, contemos com a ajuda dele quando nós estamos passando por situações de dificuldade. E hoje a palavra que eu separei para vocês, ela está lá no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 em diante. Fala de uma situação em que Jesus ele estava esgotado, cansado. Sabe, às vezes talvez você nunca imaginou Jesus dessa forma, né? Esgotado emocionalmente, esgotado espiritualmente, esgotado fisicamente, mas era exatamente assim que Jesus estava nesse episódio aqui. Ele vinha tentando sair de todo aquele cenário de perseguição. Quanto mais ele fazia, quanto mais ele tentava convencer o povo, mais o povo se rebelava contra ele e ele tinha que ficar provando a todo tempo que ele era bom. Ele tinha que ficar mostrando para as pessoas que ele não era mentiroso, que ele não era injusto. As pessoas ficavam observando ele, se ele lavava a mão para comer, se não lavava a mão para comer, ficavam julgando se ele sentava com o pecador, ficava julgando o que ele fazia. E aquilo foi gerando um cansaço em Jesus que ele simplesmente pegou uma reta e partiu. Aqui nesse episódio nós vamos ver que Jesus ele partiu para uma terra distante, né? Uma terra tão distante, onde nem judeu não tinha. Ele foi lá para o meio dos pagãos, para uma terra, aqui fala Tiro e Sidom, né? Fica perto, ele saiu do meio do povo dele, ele saiu do meio do povo judeu, daquele povo de cabeça fechada, aquele povo que não queria ouvir, aquele povo de coração endurecido. Mas sabe por que ele saiu? Porque ele queria se esconder, ele queria ficar quietinho, né? Diz assim em Marcos capítulo 7, versículo 24. Jesus saiu e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Olha só. Ele queria só ficar quietinho, sabe? Ter um tempo de paz, um tempo de descanso um pouco, porque ele estava pesada a jornada. Estava pesado para ele, né? E então continua dizendo assim, mas ele não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio, se ajoelhou aos pés dele. Ela era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da filha dela o demônio. Olha só. Olha que coisa, né? Ele está lá no meio do povo dele, da nação dele, o povo da promessa, o povo para quem ele veio, e o povo não aceitou o que ele dizia. E de repente ele vai para longe, para o meio dos pagãos, lá para o meio da Síria e Fenícia, uma mulher grega, de nacionalidade grega, né? Aqui diz Sírio-Fenícia e a gente sabe que ela era uma mulher grega,
totalmente pagã, nada de fé na vida dela, mas ela havia ouvido falar de Jesus. E ela teve uma fé muito forte, ela falou, Jesus pode curar minha filha. Minha filha, ela está debaixo da opressão de um espírito maligno, opressa por demônios, e eu vou pedir ajuda de Jesus. E Jesus já então dá uma resposta para aquela mulher meio estranha. Ele responde assim, deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Né? Ou ele fala assim, ainda não chegou o tempo do meu poder chegar até vocês. É hora de eu agir no meio do meu povo. Jesus cansado, já por aqui, né? E falou, não, ainda não é tempo. E então a resposta daquela mulher, ela atrai o coração de Jesus. Ela responde assim no verso 28, mas Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem das migalhas de pão que as crianças deixam cair. E Jesus então disse, por causa dessa resposta, você pode voltar para casa, que o demônio já deixou a sua filha. Amém? E aí a gente sabe que assim foi. Quando a mulher chegou em casa, a filha dela já estava dormindo em paz, porque realmente Jesus havia libertado aquela criança, né? Mas voltando aqui para o que nós estávamos falando, Jesus cansado, perseguido, querendo se esconder, querendo fugir de tudo aquilo, não é? Quantas vezes nós não nos sentimos desse jeito? Quantas vezes nós não queríamos ter essa opção de nos esconder, de ir para um lugar bem longe, nos enfiar numa casa em que ninguém nos encontre? Jesus sabe o que é isso, ele tentou fazer isso, né? Então ele sabe quando nós nos sentimos desse jeito, quando nós nos sentimos tão exaustos, tão perseguidos, tão cansados de tentar batalhar, provar o nosso valor, fazer do jeito certo as coisas. Mas olha que interessante, sempre Deus levanta pessoas para nos mostrar que vale a pena seguir. Essa mulher, ela representou esse bálsamo na vida de Jesus. Essa mulher grega, essa mulher sírio-fenícia, pagã, totalmente longe daquilo que Jesus estava querendo fazer, longe daquilo que Jesus estava preparado para fazer. Jesus não veio para aquele povo, Jesus veio para os judeus, né? Jesus veio para ser o rei dos judeus, e os judeus não queriam, e ele estava exatamente cansado e já tão exausto por conta disso. Então aquela mulher, mesmo no meio dos pagãos, ela foi esse refrigério para Jesus, né? Esse sinal, ó, continue, porque vale a pena. Amém? Da mesma forma Deus opera nas nossas vidas. Ele sempre vai levantar alguém para dizer, dar um chacoalhão em você e falar, continue fazendo, porque eu preciso de você. Continue firme porque eu estou te vendo. Continue firme porque eu acredito em você. Amém? E Jesus sabe quando nós nos sentimos cansados. E a palavra de Hebreus, ela nos diz, achegue-se ao trono da graça de Jesus, porque você vai encontrar o socorro no tempo oportuno. Ele sabe o que é se sentir cansado, ele sabe o que é se sentir solitário, ele sabe o que é se sentir injustiçado. Se você está se sentindo assim nesse dia, se achegue a Jesus, porque Ele pode te trazer o consolo, o descanso que você precisa, e Ele pode restaurar a sua fé, Ele pode restaurar o seu interior. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua semana.